bem-vindos por trás do nosso podcast Por Trás do CNPJ, nosso episódio número 1. Olha só, proteger também é um ato de amor. E hoje a minha convidada está aqui, olha só, eu linda, não sabia plena. Que era o episódio número 1. Episódio número 1, a nossa convidada Maria, ela que é escrivã da polícia há 16 anos e trabalha com defesa de crimes que envolvem mulher, criança e adolescente. E ela tem um projeto lindo que vai apresentar para vocês hoje para prevenir o abuso infantil. É um treinamento para pais, para mães que querem fazer o trabalho de proteção mesmo. Melhor proteção é a prevenção, não é isso, Maria? E olha só, gente, presta atenção, já aproveita, já aperta o like, já aperta o sininho, como é que é? Inscreva o aviãozinho, se inscreva no canal e manda para um amigo. O objetivo hoje é a gente ensinar os pais, as pessoas que estão ouvindo, como é que eles vão fazer para proteger seus filhos. Um assunto que está super em alta agora, nunca esteve tão em alta. Eu espero que ele nunca vá para baixo ali, para que as pessoas tragam aí a consciência da importância de proteger nossas crianças. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Por Trás do CNPJ. E a gente escuta várias histórias e várias situações, várias mulheres hoje que empreendem, que trabalham, que são servidoras públicas. E hoje eu estou aqui com a Maria, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Uma mulher também forte, com a missão forte. Então, nossa primeira convidada aqui é a mulher. E quando ela fala, o silêncio se faz, porque todo mundo quer saber como é que eu faço para proteger meu filho. Então, antes de falar um pouquinho do assunto aqui do nosso podcast, Maria, por favor, se apresente. Quem é a Maria? Como é que você chegou ao lugar que você está hoje? Me fala um pouco da sua família, se tem filho ou não, para que nossos ouvintes aqui possam te conhecer. Abra seu coração, sinta-se em casa, tá bom? Boa noite, obrigada pelo convite, pela força, né? Pelo apoio. Isso. Também para divulgar, que é um assunto muito importante. E meu nome é Maria, sou escrivã de polícia civil há 16 anos. E eu trabalho, hoje em dia eu trabalho especificamente com inquéritos que envolvem crimes, né, contra a mulher e a criança e o adolescente. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho mais específico, lidando com esse tipo de crime, eu me envolvi e senti necessidade de estudar mais, de me aprofundar mais. Aí eu já gostava muito desse assunto, eu já tinha feito uns cursos de maternidade, né, de educação positiva e de prevenção ao abuso sexual por conta do meu filho, né, quando a gente é mãe. A gente quer proteger a gente sempre busca aprender essas coisas que a gente não estudava, né? Assunto proibido a gente em não casa. se preocupava, né? Assunto proibido em casa. Que a gente não a maioria das pessoas não recebeu, né? Educação sexual. Você recebeu? Não. Aprendi tudo escondido. Não podia falar, era assunto proibido mesmo. Assunto proibido? Uhum. Também procurei me fazer um curso de depoimento especial, que a gente ouve as vítimas de violência sexual, ou testemunhas, ou vítimas de maus tratos. Uhum. E eu tô, assim, apaixonada por esse Há tema. 16 anos e você vai, assim, com felicidade, assim, eu sei que é um assunto sensível, polêmico, mas pra você é tranquilo trabalhar com esse tema, pra você não é tranquilo, não te faz mal, assim. Não é tranquilo, né? Porque sempre tem alguma história que te pega mais, né? Sim, mas também você já fica mais acostumada. Eu já tô lá há 16 anos. Tem pessoas que dizem, mesmo policiais, que falam, olha, não consigo, não conseguiria trabalhar em tal lugar. Eu já trabalhei também na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. E na época que eu trabalhava lá, faz uns 12 anos, as pessoas falavam, eu não consigo. Não tenho estômago pra isso. Não conseguiria trabalhar, mexer com esse assunto. Mas eu me dou bem, assim. Uhum. Eu tô te perguntando isso. Assim, quando às vezes você ouve uma criança, mas você não pode, né? Se envolver emocionalmente. Como é que você fez esse trabalho de blindagem? Porque eu trabalho como coaching e minhas primeiras coaches, assim, que eu me lembro, eram histórias muito fortes de abuso. Eu lembro que quando eu comecei, eu trabalhava só com mulheres há 7 anos atrás.
Era pesado o negócio, acho que 73% das mulheres que eu atendia eram vítimas, né, foram vítimas de abuso infantil, que traz marcas. E como é que você fez esse trabalho? Como é que você faz para se blindar e não se envolver emocionalmente nas histórias dessas crianças, dessas mulheres? Como é que é esse trabalho? Eu não sei me te dizer como. Ou às vezes é que talvez fica refletindo algo ali. de personalidade. Uhum. Não sei te dizer. Não é algo que eu pensei. Você planejou e você trabalhou? Que eu tenha planejado, pensado. Eu comecei a trabalhar e fui vendo que eu dava conta, né? Que eu dava conta. Tem hora que você vê algo e você fica indignada, revoltada, mas ali na hora você fica indignada mesmo daquela revolta. Mas o que eu posso fazer é continuar trabalhando. Continuar com o meu trabalho e agora tentar atingir mais pessoas com esse projeto de educação sexual. Quem que é a Maria por trás do distintivo? No dia a dia, como é que é a Maria, mãe, esposa? Quem é você aqui por trás do distintivo? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade forte. Hoje eu posso dizer que eu sei as coisas que eu quero. Né? Sou casada já há uns 12 anos, eu tenho um filho de 10 anos. E eu sou um pouco assim, afobada, assim, meio nervosa, um pouco impaciente. Mas sou uma pessoa muito leal, muito amiga, sincera, entendeu? E como é que é esse dia a dia na polícia? Você fica o dia todo, trabalha o dia todo, ou tem dias que, por exemplo, em algumas situações tem ali segunda-feira um dia puxado, que tem volume maior, não sei se pode final de semana que as pessoas estão em casa. Como é que geralmente é o dia a dia? Tem dias, todos os dias são iguais ou tem os dias de fato são mais puxados? Queria que você compartilhasse um pouquinho. Como é que é seu dia a dia na polícia? Eu não trabalho em esquema de plantão, né? Então é um pouco mais, a rotina é um pouco mais certinha. Trabalho de expediente, né? De segunda a sexta-feira. E tenho as minhas cargas dos meus inquéritos, que envolvem esses crimes que a gente já falou aqui. Como eu sou escrivã, eu faço um trabalho mais interno. Eu trabalho os processos. A gente recebe o inquérito policial ou processo, porque lá na justiça é processo, aqui na polícia é inquérito. A gente recebe e tem lá as demandas. Aí o delegado, né, que é a autoridade policial, também despacha no inquérito o que tem que ser feito, ou o Ministério Público, e a gente dá cumprimento, seja intimar pessoas para ouvir, nós mesmos intimamos e nós ouvimos as pessoas, pedir perícia, solicitar documentação para algum envolvido, ou vítima, ou testemunha. Dar andamento, né? Formalizar todo o processo, juntar todas as provas, indícios, para no final dessa investigação o delegado chegar a uma conclusão do autor, se aquele autor que já existe desde o início, existe uma suspeita de uma pessoa. Às vezes já tem uma pessoa que é investigada desde o início, às vezes a gente não sabe a autoria, dependendo do crime. Dependendo do crime, não sabe quem foi o autor. Aí tem que fazer essa investigação. Aí no final, ou descobre quem foi o autor, ou confirma que realmente existem indícios de que aquela pessoa foi o autor. Mas também tem casos em que não chega a nenhuma autoria. Aí finaliza esse inquérito policial. Faz um relatório? Não. Faz um relatório e envia para o Ministério Público, para o Judiciário. Para seguir ali. Você se lembra da primeira vez que você atendeu um caso de abuso e como isso te marcou? Você consegue lembrar assim? Eu não sei se foi a primeira vez, talvez a primeira não foi tão marcante, mas algo que te marcou assim, que você poderia compartilhar com a gente? Porque o que acontece é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Todo mundo pensa assim, não, é lá longe, é na novela, é na TV. A ideia, né, eu também sou mãe, você também é mãe. E a gente tem essa questão, não vai acontecer comigo. E pode estar aqui ao lado, pode estar aqui dentro de casa. Você tem essa lembrança, assim, alguma história que te marcou muito? Eu assim, não vou lembrar assim, porque é muito, né? Já são muitos tempo, anos, né? E a primeira vez que eu tive contato foi há 12 anos. Então, mas eu vou lembrar, eu lembro aqui de 2 casos, que não foi eu que fiz o depoimento especial dessa criança, ela tinha mais ou menos uns 6 anos, era um menino, e era maus tratos. E eu assisti.
e deu uma coisinha assim ruim, sabe? Dá ele falava, uma reviravolta no estômago. Ele mesmo fazia assim, ele falava que, eu não lembro quem era, alguém que agredia, né? Que agredia ele, e ele falava assim, ai, dá uma dói aqui, sabe? Ele fez desse jeito, Ele dói aqui, sabe? Aí 6 ele anos de fez uma idade. carinha meio que chorando e... Aí eu... Ai, que... Não, você falou, eu já arrepiei aqui, né? Arrepiado. É triste. Até comentei com a agente que tinha, a policial que tinha feito o depoimento, eu falei assim, nossa, esse deu Deu ruim o um negócio ali. negocinho ruim aqui. Dá vontade de ir atrás do menino e pegar Não, ele e abraçar eu fico ele. imaginando, a gente tem um instinto materno, então quando você vê uma criança sofrendo, mesmo que não seja sua, o nosso instinto é proteger. Aí imagina você ouvindo essa história, então, cara, eu penso, poderia ser meu filho, poderia ser minha filha. É. Como que eu posso fazer pra mudar isso? E também teve uma outra, que foi mais recente, de uma menina que eu ouvi, e ela já estava com 18 anos. Mas quando ela era vítima, eu acho que aconteceu de 12 até os 15 anos. Foi o tio dela que abusou dela, e nesse caso chegou a penetração mesmo, né? E ela acabou engravidando. Engravidou do tio. A menina nasceu, ela teve a menina. E ela me falou que ela morava com a avó nessa época. E ele também estava morando lá. E a avó dela falava que era normal. Que a avó dela sabia que acontecia e falava pra ela que aquilo era uma coisa normal. É, assim, parece absurdo para quem tá vendo a gente, quem vai assistir, mas quando eu fiz minha formação em coach, a gente estuda muito estatística, né? E eu lembro que na época eles falavam justamente isso, 73% das mulheres do Nordeste, não sei se você tem esses números, não sei se você já pesquisou, 73% das mulheres do Nordeste são vítimas de abuso sexual, são vítimas, e nesses casos pais, avós ou tios. E lá é uma questão cultural, eles têm um termo que eles falam lá da minha banana, do meu cacho de banana, eu sou o primeiro a comer a banana. E eu lembro que quando eu trabalhava só com mulher, quando eu comecei, depois eu acabei mudando, porque hoje eu quase nem atendo mais, eu lembro que todas, assim, era um número absurdo das mulheres que eu atendia, então você falando aí, e é isso mesmo. E muitas de São Paulo, não é só daqui de São Paulo que eu atendia online, falava assim, meninas às vezes de 15, 16 anos, Carla, eu falei com a minha mãe, eu falei com meu pai, e eles não acreditaram, eles preferiram acreditar no agressor do que acreditar, é triste isso. Porque aí você silencia a criança, só que isso causa um trauma que vai pela vida toda, então às vezes vai pro casamento, é complexo, e eu acho que a gente tem que chamar essa atenção para que as pessoas... Pode ser, o que eu falei aqui agora, ó, a gente pensa assim, é raro, acontece longe da gente e pode acontecer dentro da casa. E eu trouxe aqui para você ajudar a gente, como que os pais... Raro, né? Não é raro. É muito mais comum do que a gente pensa. E como, né, perguntas fortes, mas necessárias aqui, que os pais ainda não entenderam sobre o abuso sexual infantil. O que os pais não entenderam ainda e como que a gente pode aumentar a consciência dos pais para que eles possam proteger melhor seus filhos. Principalmente hoje nas questões até de celular, porque pode começar com uma isca, né? Uma isca digital para levar uma criança, e geralmente, por esses casos, todos os casos que eu atendi eram tios, avós ou os próprios pais. Teve casos que eu atendi que eram babás, a babá abusava do menino, porque pensa que é só menina, não, né? A babá abusava do menino, o avô abusava do menino. Então, como que a gente pode, você enquanto aí, tanto o seu trabalho dia a dia e a sua mentoria também para ajudar esses pais, quais seriam os passos que a gente poderia ensinar para os pais? O primeiro que os pais precisam é buscar a informação, né? Quebrar tabus, porque geralmente nós somos mais jovens e a gente está aqui, né? Nessa busca por conhecimento. Acho que os mais velhos, meus pais, o meu caso é diferente, né? Porque os meus pais, minha mãe tem 90 anos hoje, vai fazer 90 em novembro. Desculpa. E o meu pai, meu paizinho, que já tá no céu, tinha 92 quando ele faleceu. Então realmente eu não recebi educação sexual. Eu não recebi. Era como se fossem meus avós, né? A mentalidade deles. Sim. Então, os pais têm que buscar esse conhecimento para quebrar esses preconceitos que existem, né? Porque a gente recebeu isso dos pais, dos avós. E saber que não existe criança isenta de ser vítima de abuso sexual. Todas podem. Não importa a classe social. Tem um lugar que acontece com mais frequência, assim, nos seus
esse risco, assim, acontece mais frequente? Geralmente é dentro de casa mesmo, escola? A maioria dos casos é Casa. intrafamiliar, É dentro de mesmo? casa. Por pessoas da família ou conhecidos. Tem um perfil do abusador? O perfil do abusador, pessoas da própria família, a maior parte, né? Homem, mulher também abusa, mas a Sim, maior parte é homem. homem. E integrantes da família ou pessoas conhecidas, vizinhos, amigos próximos da família, porque Tem acesso. geralmente tem acesso, e o abusador, ele faz um aliciamento da criança, né? Ganha confiança. E não só da criança, mas também dos pais, no caso. Ganha Da confiança. pessoa que cuida da criança. Ele ganha confiança da criança, da família, ele é o queridinho, a família adora ele. Que doideira, meu E Deus. aí- Assustador, né? Ele fica assim, fora de suspeita. Não, mas como aquela pessoa, ele é tão assim, né? Ele é tão incrível, ele é tão legal, ele é tão... Nunca, jamais, né? De confiança. Por isso que aí ajuda o quê? Como os pais não sabem que existe esse processo de aliciamento, de sedução, acham que começam a não acreditar na criança, duvidam. Já que é do invenção, a criança ou tá confia no abusador, acredita no abusador, não acredita na criança. Isso. Tem algum sinal que a criança está sendo abusada? Antes da gente, você perguntou o que os pais devem fazer. Pra poder- Além de buscar a informação e aprender para poder passar essa informação para a criança e educá-la, né, sexualmente, ter um diálogo aberto, manter um diálogo aberto é importantíssimo com seu filho, com sua filha. E fica aqui uma dica das mães, né? Quando o filho te contar uma coisa, a tendência do pai é falar, eu tava hoje, né? Fala, para com isso, menina, que bobagem, Deus disso. Eu acho importantíssimo, a criança começou a te falar alguma coisa, vai puxando, vai dando, mesmo que seja algo lúdico, vai entrando no mundo dela, porque muitos pais fazem a cortar. Para com essa conversa, deixa essa conversa. O ideal é você voltar a pergunta para a criança. Se ela te perguntou alguma coisa, não só relacionada, né? Relacionada à sexualidade e tal, ou sexo, você volta a pergunta para ela e pergunta assim, oi filha, onde é que você viu isso? Ou então, alguém te falou sobre isso? Para você ir sentindo o que ele sabe, ou quem falou, onde ele viu, onde ele ouviu. E nunca ignorar o sinal. ignorar ou dizer que aquela conversa não é pra ele, que aquilo Eu gosto muito de adulto. puxar, eu converso, eu tenho duas aqui, eu fico. Quando eles vêm com um papo estranho, né, de alguma coisa que tá fora do cotidiano, como é que é? Onde é que você vai? Eu vou dando corda. Porque se você corta, se você critica, pronto. Quebrou a confiança, ela não toca mais no assunto, você perdeu a chance de saber coisas ali que ela sabe, informações que ela tem, que vem de escola, enfim. Ela vai que vem... sentir, esse assunto é estranho. Eu toco nesse assunto com a minha mãe e com meu pai. Eles acham estranho, me cortam, então eu não vou falar. Não vai falar. Não abre o espaço. Quais sinais que a gente poderia observar que a criança está sendo vítima de abuso? Tem algum sinal que ela dá em casa para os pais ficarem atentos? Os pais precisam prestar atenção se há mudança de comportamento, né, na criança. Eles vão saber dizer mais, não, meu filho não era assim. O comportamento sempre Sinal ali. como se fosse um pedido de ajuda, né? Se a sua criança tá agressiva ou tá reclusa, se ela não ela é extrovertida, ela é alegre, e de repente ela fica quietinha no canto dela, mais reclusa, mais calada. Mudança de comportamento É um grande sinal. é sempre um sinal. Mas não quer dizer que é abuso. Pode ser várias coisas, pode ser bullying na escola. Entendeu? Não deixa de ser uma Que é uma violência, mas é uma violência. É uma também. violência. A gente vive hoje uma cultura do silêncio, Maria. Da vergonha, da omissão, ninguém pode falar nada. Prevenir é possível, mesmo com essa cultura do silêncio, que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Tá chegando para 10 gente chegar. Depois você conta aí, tá? Então vamos lá. A gente vive hoje uma cultura do silêncio, da vergonha, da omissão, mas prevenir é possível e é em casa que começa, não é isso? Então, o que os pais precisam ensinar para os seus filhos desde cedo? Que tipo de informação, que tipo de conversa deve ser feita com essas crianças? O que pode, o que não pode? Como que a gente já pode dar essa educação para os pais aqui? Desde cedo, desde bebê, na verdade, os especialistas, né, dizem que a educação sexual já começa quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Quanto antes você começar, melhor. E já com o bebezinho você já pode
conversando com ele, porque isso vai ficando Inconsciente, natural, vai vai normalizando pra você. Se você é uma mãe, como é que eu vou conversar com meu filho sobre tal coisa? Você já vai normalizando ali com seu bebezinho, porque é como se você estivesse falando, não tem ninguém te ouvindo, você tá só você e seu filho. Aí você, quando vai dar banhozinho nele, ou trocar roupa, aí você fala, agora a mamãe vai lavar seu bracinho, agora a mamãe vai lavar suas perninhas, ou o papai, né? Enfim. Porque a gente costuma falar pro bebê, cadê o olho, cadê a boquinha, cadê o nariz? E quando chega na parte íntima, ninguém fala. E nomeando as partes do corpo, entendeu? Falar, desde pequeno, falar que o nome correto do órgão sexual do menino pênis, da menina vulva, não é isso? E se você quiser colocar algum apelido, não tem problema, mas sempre falar pro seu filho o nome correto. Sim. Aproveitar as situações do cotidiano, porque é uma coisa muito natural. Bem de cedo essa educação, então. Bem de cedo, na hora que seu filho vai tomar um banho, trocar de roupa, aí você aproveita aquele momento pra você ensinar, olha filha, a sua parte íntima se chama tal. Entendeu? Falar, é importante limpar o corpo, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que amar o nosso corpo é importante, a gente tem que estar sempre limpo, cheiroso, tem que lavar o cabelinho, entendeu? É assim, isso é educação sexual. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito natural. E aí desde pequeno você vai ensinando sobre as partes íntimas, os nomes, ensinando sobre parte privada, né? Que existe essa diferença entre parte íntima e parte privada. Pode pegar no seu braço, mas não pode pegar nas suas partes íntimas, né? No caso das meninas, mamilo, vulva, bumbum, meninos, bumbum e pênis, não é isso? Aí vocês podem explicar que as nossas partes íntimas são tão importantes que a gente tem que protegê-las sempre, ou com a calcinha, ou com a cueca, e quando a gente vai pra praia, pra piscina, a gente não pode mostrar, o menino vai de sunga, né? A menina vai de maiô. É bem de pequenininho mesmo, então. É bem de pequenininho. E aí você ensina sobre intimidade, privacidade. Por exemplo, você tá no banheiro e seu filho quer entrar, você tá trocando de roupa, você tá dentro do banheiro e seu filho abre a porta sem bater. Você aproveita para ensinar ele sobre privacidade e intimidade. Você fala pro seu filho que você tá num momento íntimo, que você tá dentro do banheiro e que ele tem que bater na porta. Já vai desde que as pessoas não podem ver você sem roupa. Isso é educação sexual. E a criança entende desde pequenininho. Você vai explicando esses conceitos de intimidade, privacidade. A prevenção começa em casa. Quais ferramentas práticas, quais atitudes os pais devem ter para com seus filhos? Eu sei que evitar 100% é quase impossível, porque a gente está o tempo todo com os nossos filhos. Mas como é que fala? Dar as ferramentas pro filho. A base ali. Quais ferramentas a gente pode ensinar para os filhos? Identificar e se proteger. O que na prática a gente pode ensinar para os pais, ou até mesmo para as crianças ali. É que não é contra a criança não, mas vai que alguém assiste, né? Você que é criança, presta atenção aqui na tia Maria, tá bom? Mas para os pais, o que a gente deve ensinar, Maria? Então, não é que a gente vai ensinar eles ensinar para os filhos. Eles têm que buscar aprender, né? Pra saber lidar com essa temática, porque é uma temática que provoca muito constrangimento, assim, pra muita gente, né? Apesar de que é uma coisa natural de todas as pessoas, a sexualidade faz parte da nossa vida, desde quando a gente nasce até o dia que a gente vai morrer. E é uma expressão natural, é uma vivência. Nossas vivências como pessoa, que a gente tem a partir do nosso sexo biológico, são as experiências da nossa sexualidade. A gente manifesta a todo momento. Então eles têm que buscar o conhecimento para poder repassar a informação correta para a criança, porque não é para inventar história, não é para contar historinha. Não, contar historinha de cegonha. Então tem que falar a verdade, mas adequado à idade da criança. Mas sempre a verdade, de forma leve, e sempre prestando atenção em qual é a idade da criança e qual a fase de desenvolvimento que ela se encontra. E aí você vai adaptando o linguajar, né? Como você vai se comunicar com o seu filho.
desde pequenininho, ensinando sobre parte íntima, nomeando as partes íntimas. Assim como a gente nomeia para a criança, a gente ensina ela todas as partes do corpo, olhinho, nariz, boca, orelha. A gente também vai falar sobre a parte íntima, pênis, que quando for falar, não que é o nome parte. correto, pênis, vulva. E explicar sobre os conceitos muito importantes da educação sexual que vai ajudar a criança a se proteger, que é o consentimento, privacidade, explicar o que é público, o que é privado, o limite corporal, o consentimento, né, eu já falei, espaço corporal, seu espaço pessoal, né, e explicar para a criança o que é rede de proteção. Isso é muito importante, né? Cada família tem a sua formação, né, e a sua rede de apoio. Você vai explicar quem são as pessoas que fazem parte dessa rede de proteção, que ela pode pedir ajuda, que ela pode confiar, entendeu? Explicar se a criança for mais velha, 5 aninhos, o que é o conselho tutelar, o que ele faz. O que pode buscar ajuda. Então, a gente está partindo do princípio aqui, Maria, que os pais são responsáveis e cuidam e protegem as suas crianças. E o que fazer naqueles casos, por exemplo, eu tenho um vizinho que eu sei que a criança dele sofre maus tratos ou um conhecido, como proceder nas situações? Porque assim, a gente está aqui conversando, fazendo bate-papo, achando do princípio que as pessoas são preocupadas, que as pessoas são maduras e que elas têm filho, cuidam bem e protegem. E aqueles pais que a gente infelizmente sabe que existem, que são negligentes, pais que até influenciam. Agora a gente teve recentemente várias denúncias, né, pauta quente do momento aí, dos pais que pegam fotos da criança, que erotizam o próprio filho. Isso acontece a todo momento, é assustador. E não tem, como diz você, não tem, como é que fala? Não é só na situação de pessoas mais carentes, não tem essa questão de classe social. Tem gente com dinheiro que faz isso, tem gente sem dinheiro que faz. Não é questão digamos, de educação, é questão mais de maturidade, é questão mais emocional e comportamental. Como que a gente deve agir se eu descubro que meu vizinho ou um parente meu ou está abusando ou está... Eu não sei qual que é o termo que a gente pode trazer aqui, mas ele tá... acho que é abuso mesmo, né? Existe suspeita. Você tem que denunciar, né? E aí denuncia o quê? Na polícia? Como é que é essa questão? Eu não sei. Você pode... delegacia. No caso de pessoas assim que você não faz parte da família ou não... Eu indicaria o Disque 100, né? Que é esse canal que você pode fazer essa denúncia anônima. Porque tem uns pais maluquinhos também. Ou você pode buscar o conselho tutelar ou a delegacia de polícia. Você já ouviu o termo aqui na nossa cidade, os filhos do condomínio? Você já ouviu? Não sei se você... Os filhos do condomínio? A gente trabalha que são criados... soltos. Na verdade, são crianças... Na rua não, né? No condomínio. São crianças, aqui na nossa região, podemos falar filhos da classe média, porém os pais deixam os filhos soltos. E isso pode deixar ele extremamente vulnerável. Você não sabe, então, esse condomínio de 500 moradores, você não sabe quem está no apartamento. Você tem que fazer, oferecer educação sexual para o seu filho, orientar o seu filho, conversar, ter um canal aberto, ter uma confiança. Seu filho sabe que ele pode te contar qualquer coisa, ele pode conversar com você sobre qualquer assunto que você vai ouvir, vai estar aberto, vai explicar e vai acreditar nele. Então você vai explicar sobre, olha, você vai descer, mas você explica, chegar alguém estranho ou um adulto que chegar lá perto das crianças estão brincando, chega um adulto, né? Que é aquele adulto legal. Mas você vai ali misturar no meio da criança. Tem que ficar ligado. Quando ele vai no banheiro, ele já é grande, já tem 10 anos, às vezes ele vai no banheiro sozinho no restaurante. Tá no restaurante, ele vai sozinho no banheiro e fala assim, olha, cuidado lá no banheiro, você já sabe, né? Entra, fecha a porta, faz seu xixizinho lá dentro, não deixa ninguém entrar ou tocar em você. Eu falo nessas palavras, não deixa ninguém tocar em você. Qualquer coisa você grita. Você grita e sai correndo. Eu sou neurótica, eu acho. Nem na igreja eu deixo sozinha. Minha filha já tem 13 anos. Mãe, quero ir no banheiro. Não tem problema não, vou com você. Eu sou meio... Pensa, tem, sei lá, 400 pessoas, 300 ali. E assim, tem gente que fala, porque a igreja todo mundo é legal. Você tem que sentir, seu filho, a maturidade dele. O meu eu acho que é tranquilo. Não, eu nem acho, mas eu fico com medo. Mesmo assim, eu falo bem abertamente com ele sobre isso. Então tem lugares que ele vai comigo no banheiro, até hoje ele vai no banheiro comigo, no feminino, no shopping e tal. Mas se a gente tá num restaurante ali que é mais, você tá ali no banheiro, você tá vendo. Tem acesso ali, como é que fala? Tá na visão do alcance do olhar, né? Vamos lá, bomba agora.
A criança acabou de descobrir, um pai acabou de descobrir que a sua criança foi vítima. Quais devem ser os primeiros passos? Acabei de descobrir, tô chocada ali, o fato consumado, meu filho foi vítima. Quais que devem ser os primeiros passos do pai, a providência do pai ali? Sempre é acolher, né, o seu filho. Manter a calma, porque não adianta ficar desesperado e histérico, porque às vezes a reação do pai ou da mãe piora a situação, né? Deixa a criança mais traumatizada, né, do que ela já está. Então é sempre o acolhimento, dizer que você está com ela, dizer que ela não tem culpa do que aconteceu e que você vai estar apoiando durante todo o processo. E aí, esse acolhimento é muito importante, porque dependendo do jeito como você, às vezes você lida com a criança, por exemplo, não acreditando na criança, duvidando, isso piora muito os prejuízos, né, psicológicos que onde ela deveria buscar apoio. Às vezes a forma como a pessoa, para quem a criança revelou, né, ou o pai ou a mãe, como a pessoa recebe isso, pode piorar muito o prejuízo, né? E a forma como você acolhe, se você acolher com amor, compreensão, dizendo que você tá com ela, que você acredita nela, ouvindo, sempre ouvindo, nunca perguntando, mas por quê? Mas por que você não... Eu não te falei, eu não te ensinei, você deixou fazer isso? Eu falei você é burro, menino, você é burro, menino. Por que você não me contou antes? Isso não é pra fazer isso. Não se deve fazer isso. Por que você não falou comigo antes? É sempre acolher. Dar amor, acolher, conversar, ouvir, né? Buscar ajuda. Não ficar interrogando, não ficar depois buscar ajuda terapêutica, como é que é? E a denúncia, como é que é feito isso? E aí no caso da família, da mãe e do pai, ela vai direto, ela pode ir direto na delegacia de polícia, registrar a ocorrência policial, ou pode procurar o conselho tutelar, que faz esse trabalho. O conselho vai fazer esse encaminhamento. Maravilha. E falando desse seu projeto lindo e maravilhoso, que é para aumentar o grau de consciência dos pais, o que é que você quer trazer para a consciência, o que você quer ensinar e a sua missão mesmo nesse projeto, né? Que eu falo que é maravilhoso. Desde que você me falou, eu fui a maior defensora e boto lenha na fogueira para que você continue com essa missão. Quais seriam, eu não sei se seria módulos ou temáticos, o que é que você quer com esse projeto, qual que é a sua missão com esse projeto, o que você pretende aumentar o nível de consciência desses pais? Aumentar o nível de consciência, aumentar a informação, né, o conhecimento para ter essa quebra de preconceitos e tabus, para que eles possam ensinar os seus filhos, porque a educação sexual é a ferramenta mais poderosa para a prevenção do abuso sexual. Fala um pouquinho, você tem um canal, não tem um Instagram? Eu tenho um Instagram, se chama Infância Criadora, @Infância Criadora. Já vou deixar compartilhado aqui na legenda, tá? E, olha, já coloca aí, já abre sua lista ali de pré-venda já. As pessoas, tem muita gente também que pergunta assim, mas como que eu vou identificar, ou como é que eu vou proteger meu filho se o abuso aconteceu assim, como forma de carinho, entre aspas, né? Se o abusador apenas tocou assim, ou na roupa, ou por baixo, como é que eu vou saber? Oferecendo educação sexual para a criança. Ela conseguir discernir ali o que é um carinho. Discernir que aquele toque não é um toque de carinho, porque a mãe, ou o pai, ou o cuidador responsável já explicou que adulto não pode tocar na parte íntima dela, a não ser que seja alguém da rede de proteção e que esteja no momento de higiene, né? Limpando, lavando, enxugando, que é apenas nesses momentos, ou para passar um remédio. E que pessoas fora da rede de proteção da criança, elas não podem tocar na parte íntima e não se brinca, não existe brincadeira com parte íntima. Então, quando você oferece isso, a criança vai, e mesmo que aconteça e que ela não consiga agir, de sair do local, ou de correr, ou de gritar, se você mantém um diálogo com a sua criança, e ela sabe que ela pode confiar e conversar com você, ela vai te contar. Vai contar. Deixar sempre espaço aberto ali. Tá tranquilo aí? Tá gravando? Então bora lá. Agora eu quero sair um pouquinho do tema técnico e entrar diretamente no coração da Maria. Por trás da sua profissão, do seu treinamento, existe uma mulher. Existe uma história e existe um porquê. Primeira pergunta, por que você escolheu essa missão?
O que que te move a encorajar, a ensinar, a treinar os pais? O que tocou, o que te fez decidir essa missão de Eu treinar? acredito que seja algo que está ligado com o meu trabalho. Uhum. É um sentimento de estar fazendo algo a mais, entendeu? Pode ser uma gratificação pessoal, não sei. Uhum. Mas estou ajudando também outras pessoas a ajudar a salvar mais crianças, a proteger mais crianças. É que os casos, se todo mundo fazer um pouquinho, fizer um pouquinho, falar, é um assunto que agora, né, como você falou, está em alta por causa desse vídeo que viralizou aí desse influenciador. Uhum. Mas que sempre aconteceu e todo mundo sabe que acontece, né? Tanto que já tiveram outras denúncias antes dele e não deram muita importância. Uhum. A importância que estão dando, a visibilidade que estão dando agora. Por quê? Não sei. Por quê? Talvez até saiba, mas não vamos entrar nessa Vamos entrar, senão a gente pode ser cancelado. Mas já teve algum momento assim, porque é um assunto muito sensível. Há sim cancelamento, há pessoas que podem te, como é que fala, te ameaçar, ainda mais, né? Mais porque você seja policial, você pode sofrer ameaça também. Teve algum momento que você pensou em desistir? Gente, esse negócio vai dar trabalho demais, não mexer com isso não, deixa essas crianças aí sendo abusadas, não tem nada com isso. Teve algum momento que você pensou, vou mexer com isso não, deixa eu continuar aqui sendo mãe, trabalhando. Isso sempre existe, né? Porque a gente às vezes se sente sobrecarregada. Uhum. Tanta coisa que a gente já faz, né? Tem a casa, tem um filho e eu sou uma pessoa que eu não tenho uma rede de apoio aqui. Uhum. Então, às vezes eu fico sim, pensando, meu Deus, mais um trabalho, vou arrumar mais uma sarna pra me coçar, mais coisa pra fazer. Eu Aí penso, você respira não e por causa de cancelamento, nada disso não. É mais no volume mesmo. Pela sobrecarga mesmo de trabalho, Uhum. porque às vezes a gente fica um pouco cansado, né? Querendo ou não, Mas mentalmente, né? isso envolve a questão família. E quando a gente fala em família, eu queria que você falasse família. O poder, o peso que isso tem pra você. O que significa família pra você? A família é tudo, né? Peso. Essas porquês ali? Com certeza. Depois que eu tive meu filho, eu busquei, assim, eu amadureci muito, busquei muito conhecimento, né? Que comecei a me fazer muitas perguntas. Uhum. Por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que a vida? Pra que a gente tá aqui? E aí fui buscar, e foi aí quando meu filho nasceu que eu fui buscar esses temas, né? Sobre maternidade e educação sexual. Maternidade muda. Foi por ele, na verdade. Eu já trabalhava com isso, Mas né? não era tanto. Eu já tinha trabalhado numa delegacia especializada nesse tema, mas depois que ele nasceu que eu fui buscar e eu me identifiquei muito com esse assunto. Gostei muito mesmo. Aí você, na época, quando você E estava aí, grávida, agora- já era essa. Não era não. Não, foi antes, né, de você engravidar. Você já estava já nessa área na polícia já. Você já trabalhava, mas não era tão. Quando eu engravidei, eu já não estava mais nessa delegacia especializada, na Uhum. DPCA, mas já tinha trabalhado. E estava trabalhando, estava num esquema de plantão, indo para o expediente, mas lá eu trabalhava com todos os tipos de crime. Todos os inquéritos envolvendo todos os crimes, não só esse tema. Mas aí fiquei estudando, comprando cursos, assistindo aulas e vídeos. E agora já está com 10 anos, então acho que já tem mais ou menos um ano que eu estou escrevendo um material, Uhum. que eu tô achando esse material muito maravilhoso. Você tá de parabéns, eu tô gostando das redes sociais. A bichinha tá muito de parabéns. Não para. E não é de agora, assim, mas de um ano pra cá, eu senti muito essa vontade de aproveitar que eu já trabalho com isso e fazer uma coisa a mais. Se você pudesse falar hoje com a Maria criança, o que você diria dela? Como era a Maria criança? Ela era protegida, não? Como que você acolheria essa criança? Eu acho que era super protegida, né? Eu era uma criança muito tímida, muito tímida, muito calada. Outra pessoa. Eu sou muito na minha, assim, eu sou muito observadora, mas nossa, mudei demais. E essa questão da educação sexual, né, quando a gente não recebe, porque a educação sexual tem tudo a ver com a sua educação emocional, tudo a ver. Elas estão assim, ó, uma não existe sem a outra.
E como eu cresci num lar de pais bem mais velhos, que... Era pai e vô? Mãe e vó, pai e vô? A gente não existia esse diálogo, né, conversa, então eu não era acostumada a conversar em casa. Eu sou muito mais nova, então eu acabei que eu fiquei muito tempo sozinha com eles. Meus irmãos todos já tinham casado. E eu ficava sozinha com eles e não tinha muito assunto, não tinha conversa. Eu lembro que passava uma cena de beijo na novela e eu tocava de canal. Muda, não vamos deixar isso aqui. Então eu acho que por isso que eu era bem mais na minha, bem mais calada, não conversava. Meus pais nem eram velhos e era exatamente igual, era assim proibido. E aí fui vendo a necessidade de eu melhorar, né? A gente vai crescendo e vai vendo, não, preciso melhorar isso, não posso ser tão tímida, tenho que botar a cara. Inclusive isso daqui é um desafio, né? Mas tô bem melhor. Tá tranquilo, né? Tá tranquilinho. Então é uma pegadinha, na verdade, porque essas perguntas, eu não sei o que ela tá perguntando, não sei, é incrível. A produção não deixa. E umas perguntas que tá indo pra um lado assim meio difícil de falar sobre a gente como criança, quem eu sou, como eu sou, essas perguntas são bem difíceis, viu? Mas a gente tá aqui pra te ajudar e pra te apoiar. Maria, se todos os pais e mães do Brasil estivessem ouvindo agora, o que você diria pra eles? Olha, para tudo agora, presta atenção nisso aqui. Preste atenção nos sinais, preste atenção no seu filho. Você ainda pode proteger seu filho. Qual mensagem você poderia deixar para os pais do Brasil? Eu falaria que a gente precisa ser protagonista, né, da vida do nosso filho. Porque se a gente quer que nossos filhos sejam pessoas bem resolvidas, pessoas realizadas, felizes, então a gente tem que trabalhar a educação emocional deles e tá tudo muito interligado, a educação emocional com a educação sexual. Então a gente tem que ir atrás de informação e passar essa informação para os nossos filhos. E sermos pais mais conscientes que a educação sexual ela forma nossos filhos fisicamente, psicologicamente, psicamente, cognitivamente. Então, se a gente se preocupa com a formação, com o futuro dos nossos filhos, se a gente não se preocupa em escolher a escola, onde eles vão estudar, como está sendo a educação deles, então a gente tem que se preocupar em oferecer essa educação sexual e emocional para eles. Maravilha. Quem tiver dificuldade já segue aqui, fala de novo o seu Instagram. E em breve, eu acho que nos próximos 30 dias, não é isso? Já sai seu curso, seu treinamento? O meu material, e aí a gente vai envolvendo nos projetos, né? Maria, obrigada, tá? Quero deixar uma chamada aqui, se você ainda não segue o nosso canal, comece a seguir. E esse episódio, além de tudo que você trouxe, fica um alerta, que proteger a criança é proteger o nosso futuro. E é como Maria nos mostrou hoje, que é possível, desde que a gente faça a escolha de ver, prestar atenção nos sinais, falar com a criança, de agir. E se esse episódio tocou, te chamou a atenção, quero pedir que você compartilhe com as pessoas que você conhece, com todos os pais. Segue a gente aqui, como é que é? Ô, Marcos trabalhando, depois você corta aí, tá, Maria? Aperta o sininho, compartilha com as pessoas, se inscreva aqui no nosso canal. E cada vez mais a gente quer ouvir mulheres que querem abrir seus negócios, mulheres empreendedoras, não só mulheres, pessoas que têm uma história por trás do CNPJ. Porque quando a gente abre o CNPJ é para quê? Para resolver uma dor, resolver um problema da população. E por trás do CNPJ sempre há uma história forte por aqui. E hoje foi a história da Maria. Eu espero que ela tenha gostado das pegadinhas, das perguntas e que ela volte já, mas na próxima vez tem que voltar já com o curso valendo, combinado, Maria? Tem mais alguma mensagem que você quer deixar? Convidar o pessoal para te seguir nas suas redes sociais, fique à vontade que esse momento é seu. Se você gostou, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você acha que é relevante, acompanha a gente lá no Instagram, @infânciacriadora, que eu quero muito contribuir para salvar mais e mais crianças. Compartilhem, né, gente? Porque não é brincadeira não. Não é isso? E não é assunto pra agora, não é assunto pra vida toda, não é isso mesmo? Até mais, até o próximo episódio por trás do CNPJ. Existe um grande empresário, uma grande história. Obrigada. Parabéns! Você arrasou, Maria!